Começamos mais um RCast aqui. O David já me deu uma bronca pra me falar perto do microfone. Obrigado. E é só mexer no microfone, né? Galera, começando mais um RCast hoje. A gente trouxe um convidado que eu sou extremamente fã, porque ele é meu primo. Acredita? Ele é o psicólogo Alan Moraes e o papo de hoje vai ser sobre depressão e obesidade. O que é, como faz, o que tem de coligação entre uma coisa e a outra. E o Alan vai tirar todas as nossas dúvidas, principalmente para você que está aí em casa agora, que está precisando emagrecer, que já se considera uma pessoa que está totalmente cansada de tentar. E muitas das vezes as pessoas, pelo fato de não conseguirem realmente realizar os objetivos dentro do processo de emagrecimento, acabam ficando deprimidas e acabam confundindo isso. E eu acho que o Alan vai tirar todas as nossas dúvidas, principalmente do que é uma depressão, o que é se sentir deprimido e todas as associações com a obesidade. Bruno, dá uma alô pra galera aí. Oi, gente. Bem, tudo, alguma coisa que eu ia falar de Ricardo falou tudo, então é isso aí. No decorrer lá do podcast a gente vai conversando mais. Bora lá, Alan, se apresenta pra galera aí. Então tá, eu vou começar dizendo que eu tô aqui não por nepotismo, apesar de ser seu primo. Não tem ligação, é por profissionalismo. Profissionalismo, sim, profissional super capaz, um bom comunicador, todas essas coisas. Começar me apresentando, não sei de onde que eu começo. Sou primo do RK, eu sou marido da minha esposa, filho da minha mãe. Também sou psicólogo clínico, que é o que eu faço na maior parte do meu tempo. Trabalho como psicoterapeuta de uma cacetada de gente aí. Passaram muitas pessoas já dentro da minha clínica e também acho que uma parte importante do meu trabalho hoje é ser psicólogo dentro de um ambulatório de suicidalidade ali no Hospital das Clínicas da USP. A gente vai tocar nesse assunto um pouco falando sobre esse lance de suicídio, porque eu acho que o suicídio é o último período da depressão, né? Ninguém chega e se mata porque tá feliz, né? Exatamente. Então quero tocar bastante nesse assunto para você contar como tá sendo a sua experiência de trabalhar com esse público. Boa. Mas vamos começar com o que importa. A obesidade e a depressão. Qual coligação entre as duas coisas? Sim. Cara, acho que a gente tem muita coisa pra falar sobre aqui. Vocês vão ver que eu gesticulo bastante, eu procuro palavras no meio do caminho aqui. Às vezes eu sou muito nerdola e explico coisas de um jeito quase científico demais, então se eu precisar traduzir para uma linguagem mais leiga, vocês, por favor, me façam perguntas mais específicas. Mas a gente tem uma correlação bastante grande entre essas duas coisas. E é difícil explicar em termos de causalidade, né? Então, a depressão, ela é causada também pelo um processo de obesidade ou a obesidade, ela é causada pela depressão? A gente tem uma correlação muito grande entre essas duas coisas, principalmente porque o transtorno depressivo, ele faz com que a gente altere, na maioria das vezes, nossa relação com a alimentação. Eu posso ter um transtorno depressivo em que um dos sintomas ele envolva uma falta de apetite mesmo, então algumas pessoas acabam indo para uma linha de ter uma relação um pouco mais distante com a comida, mas também acontece de que quando eu estou deprimido eu vejo a comida como uma espécie de válvula de escape, e aí também a gente entra naqueles desejos clássicos de hiperpalatáveis, então, putz, eu não tô me sentindo mal e vou atrás de comer cenoura cozida a vapor, entendeu? Não, é sempre um doce, né? Fala, Sempre putz, algo um agradável. doce, Cenoura vai misturado geralmente com fermento, farinha e vira um bolo, né? Sim, nossa, muito bolo, muito sorvete, chocolate, todas essas coisas que, no final das contas, eu diria que tem uma função muito de buscar prazer, de certa forma, né? Se a gente pensa em umas características mais básicas do transtorno depressivo, envolve não só uma tristeza, que é aquela visão que a gente tem quase da tristeza do divertidamente, sabe? Então, uma pessoa meio borocochô, assim, olhando pra baixo, que é mais lentificada por conta dessa dificuldade mesmo de ficar um pouquinho mais animada, então tem uma fadiga envolvida. Você vê a pessoa deprimida, você num estado um pouco mais grave, você percebe que ela está deprimida porque ela tem uma expressão mesmo de alguém que está com uma bateria baixa, né? E às vezes
a função que a comida tem nesse momento é da gente buscar realmente prazer, porque outra característica do transtorno depressivo é que acontece da gente perder, de certa forma, a capacidade de sentir prazer com coisas que antes eram prazerosas. Qual que é a correlação em relação à depressão? Uma pessoa entender o que é um processo depressivo, ou ele sai realmente com depressão, ou ela está só triste. Sim. Porque as pessoas acabam confundindo bastante isso, né? Sim. A tristeza, ela vai existir em qualquer momento, a frustração, ela vai existir em qualquer momento. Mas como eu acredito que como esse assunto, depressão, ficou em alta, tudo que acontece que não tá do teu agrado, que gera um certo tipo de frustração, as pessoas já associam isso a estou com depressão ou alguma coisa do tipo. Sim. Como que sim. você, como profissional, consegue fazer essa diferenciação? Assim? Sim. Cara, isso é uma pergunta legal, porque eu acho que ela dá base pra gente discutir o que é normal e patológico. A gente tem muito essa discussão na psicologia, né? Então, é normal se sentir triste? Definitivamente. É normal sentir um grau de ansiedade em determinadas situações? Definitivamente. Então, se eu tô falando de transtornos mentais em termos de como que eu faço uma avaliação do que é um transtorno e do que é uma sensação normal e muito esperada da vida, eu vejo principalmente a partir de quantidade de tempo que eu tô passando por isso, se existe alguma justificativa de certa forma plausível para eu estar sentindo o que eu tô sentindo, se o que eu tô tendo de prejuízo clínico mesmo na minha vida, né? Então, se eu tô falando de uma tristeza em que, cara, sei lá, meu cachorro morreu, eu tô me sentindo triste, tô passando por um período um pouco mais difícil, mas minha vida ela tá funcionando, eu consigo trabalhar, eu vejo minha família, eu faço o que eu tenho que fazer. Geralmente a gente diria que se a pessoa tá num estado depressivo, precisaria de mais informações para chegar nessa conclusão. Ela pode estar simplesmente triste e enlutada. Agora, quando eu olho para depressão nesse sentido, eu preciso de mais prejuízos. Então, eu acho que, de maneira geral, é realmente tempo de duração dos sintomas e prejuízos. E também a gente tentar identificar se eu não estou falando de uma coisa mais isolada, que, tipo, tem uma causalidade mais direta. Vazio. Porque o que acontece? Muitas das vezes a vida tá andando bem pra caramba e a pessoa sente aquele vazio, aquela falta de propósito, né? Sim. E muitas das vezes, como você disse no início, eu também me identifico bastante, principalmente em sala, em consulta, que as pessoas estão passando por uma fase teoricamente boa, né? Mas mesmo assim continuam sentindo aquele vazio, ainda falta algo. Sim. Como você consegue analisar essa situação, principalmente quando a gente pega uma situação de obesidade, onde a pessoa ela tá bem em todos os aspectos da vida dela, bem profissionalmente, bem, enfim, em relação, bem tudo, só que ela ainda sente aquele vazio e ela acaba transferindo esse vazio para a comida em si, atingindo o grau de obesidade. Cara, na clínica a gente precisa fazer uma certa investigação do que é esse vazio, né? A gente chama de vazio várias coisas, na verdade. Então, por exemplo, estou tentando fazer uma descrição do que é um vazio para mim, pode ser uma coisa diferente do vazio que você sente. Eu estou falando de uma sensação que ela é muito subjetiva, né? Então, às vezes, um vazio ele pode surgir a partir de uma vida que... eu tô vivendo uma vida que eu não gostaria de ter, eu tô vivendo uma vida que ela tá vazia, sem sentido e sem prazer também. Eu tô fazendo tudo como diz a cartilha. Eu tenho um trabalho, eu vou das 9 às 18 pro escritório, eu ganho dinheiro, eu fico feliz quando eu ganho 13º, etc. Mas eu não me sinto extremamente conectado com alguma coisa que dá propósito de vida. Então, isso pode acontecer, ou eu posso sentir uma sensação de vazio que também pode estar associada a talvez estresse. Então tá tudo funcionando muito bem, mas eu tenho que tanto ficar correndo atrás das coisas para fazer tudo funcionar muito bem, que eu vou perdendo momentos de lazer, de prazer, não adianta nada, acho que uma ideia boa aqui não adianta nada, sei lá, você tá fazendo 100 mil reais por mês e você não ter tempo para desfrutar desses 100 mil reais por mês. Né? Então, pode estar tudo funcionando, quem vê de fora, nossa, incrível. Né? Apesar disso também, além disso, na verdade, a gente tem algumas pessoas que sentem o que a gente vai chamar de depressão de alto funcionamento. Então, uma pessoa ela pode estar deprimida e sentir
todos os sintomas, ou enfim, a maioria dos sintomas de alguém que tá deprimido. Então, tá mais triste, tá sentindo essa falta de propósito, nada faz muito sentido. E mesmo assim funcionando muito bem. E aí a gente pode associar isso com questões um pouco mais biológicas mesmo da depressão, talvez. Então, tem uma coisa interessante, eu acho que vale comentar também. Quando a gente pensa na depressão, a gente está falando principalmente sobre um transtorno que afeta seu humor. O que é humor, no final das contas? Humor é isso que a gente sente ao longo do tempo, que não é exatamente uma emoção, né? Uma emoção, ela tende a ser uma coisa um pouco mais curta, o humor, ele dura um pouquinho mais, então a gente sabe, momentos que a gente acorda de mau humor, o dia ele fica meio porcaria, né? Agora, poxa, alguma coisa aconteceu, eu fiquei irritado. A irritação vem, a raiva vem, ela passa de um jeito muito curto. Então, é uma questão mais emocional. Quando eu falo uma questão de humor, o humor ele tem principalmente a função de fazer eu identificar cor na minha vida. Então, é muito comum a gente ouvir de paciente deprimido coisas do tipo, mas a vida tá funcionando, mas ela tá meio cinza. Eu sei que eu devia estar bem, mas eu não tô exatamente. Então, tem a ver muito, quando a gente fala de um estado mais depressivo, de uma incapacidade que ela muitas das vezes até biológica, assim, seu cérebro não está funcionando de um jeito ok, né? Então, quando a gente fala dessa sensação de vazio, e aí eu acho que aqui a gente pode associar muito com o que a gente também está falando aqui, além da depressão, dessa questão de obesidade, acontece de algumas pessoas tentarem preencher esse vazio ou encontrar prazer, né, em busca de alimentação mesmo, né, de fazer o que a gente vai chamar meio que de um comer emocional. Então eu tô sentindo um vazio aqui, que é um desconforto e, putz, o que eu posso fazer para preencher esse vazio? E a pessoa come, porque comer é gostoso, pô. Eu não conheço uma pessoa que não come um alimento que é extremamente gostoso e não fica um pouquinho mais feliz, né? E aí a gente vai nessa tentativa de buscar algum tipo de prazer e um pouquinho mais de felicidade, a gente pode ir atrás de comida para isso. E o interessante também, daí de frisar aqui, que o assunto sobre comida é sempre por algo mais palatável. Ninguém vai ficar, eu estou super deprimido, vou comer um prato de arroz e feijão. Sim. Não, a pessoa vai comer algo realmente que é palatável, e sem contar também que as pessoas começam a associar a comida a momentos, né? Então, você vai... Quando a gente fala de bolo de aniversário, você vai remeter na tua mente um momento agradável, onde estava todo mundo feliz, e naquele momento que você está sentindo aquele vazio, você quer sentir um momento feliz. Então você associa a comida àquele bolo, àquele momento feliz. Sim. Então é uma forma de você conseguir preencher, né, esse vazio com momentos que você não está tendo naquele exato momento, né? Ficou meio complexo, mas sim, a ideia era essa. E sem contar também a associação com coisas que a gente trazia. De repente um grau de tranquilidade, de repente um grau de cuidado, o bolo da sua mãe, por exemplo. Então, eu estou me sentindo sozinho, estou me sentindo deprimido, eu queria minha mãe nesse momento. Minha mãe associa bolo que a minha mãe fazia, eu vou comer um bolo. Então você começa a associar isso inconscientemente, né? Sim, cara, isso é legal, assim, que tem até, não sei se vocês conhecem, tem uma série chamada Sessão de Terapia com o Selton Mello. Deve estar no Globoplay, sei lá, alguma coisa assim. E, inclusive, uma das pacientes que o personagem do Selton Mello tá atendendo, ela é uma pessoa, talvez ali na 4ª temporada, se eu não me engano, posso estar errado. Mas tem uma paciente que é retratada na série em que ela é uma paciente deprimida e que também tem questões com compulsão alimentar. E eles fazem um pouco desse jogo, assim, de que, olha, o que acontece quando você tá se sentindo mal? E aí ela vai tentando identificar ali na terapia junto com ele, e eles chegam na conclusão de que, olha, quando eu tô me sentindo mal, eu tendo a ter episódio de compulsão alimentar. Tá, mas por quê? E aí eles tentam encontrar, fazer alguma investigação de o que significa exatamente a comida para ela nesse momento. E aí, se eu não tiver enganado, tem alguma relação com... o pai dela era chefe de cozinha, alguma coisa assim. E aí eles captam isso como o cerne da questão. Eu acho que eu quero entrar em umas polêmicas aqui que são polêmicas saudáveis. Não existe evidência científica de que a gente tem associações tão diretas assim no cérebro, né? Então, poxa, eu tenho compulsão alimentar porque eu sinto falta do carinho do meu pai ou coisa assim.
né? A visão de mundo que eu tenho, a teoria da qual eu me baseio para trabalhar dentro em psicoterapia, a gente não busca muito explicações inconscientes, mas uma coisa que pode entrar aqui é exatamente associações mais comuns mesmo. Então, comida significa prazer, prazer é algo que eu estou buscando, prazer é algo que eu tento colocar no lugar de um certo grau de desconforto que eu estou sentindo agora, então eu vou criando função para aquilo que eu estou fazendo. Então, o comer compulsivamente, às vezes, ocupa uma função de diminuir uma outra dor emocional. Então, eu, sei lá, eu como e eu me empanturro e eu sinto um certo grau de desconforto físico, porque eu comi próximo a vomitar. E se eu comi próximo a vomitar, a sensação de desconforto físico, ela pode muitas vezes competir com o desconforto mental, psicológico, emocional. Então, ela quer passar mal pra esquecer de algo que ela tá sentindo, mais ou menos isso? Eu retiraria o quer, mas ela pode fazer mais ou menos com essa intenção. Né? Se a gente avalia quais são as consequências de um episódio de compulsão alimentar, por exemplo, geralmente vai por esse caminho. Eu tô me sentindo mal, eu como. Não que eu pensei, eu planejei fazer isso. Mas eu como. Você falou, tá, o que você sentiu depois? Poxa, Alan, eu me senti pior, na verdade. Eu me senti empanturrado e culpado. Você falou, tá, mas e a angústia, a tristeza que você tava sentindo antes? Eu acho que eu tava sentindo, mas um pouco menos. Então você fica tipo... Uma coisa sobrepõe a outra. Uma coisa sobrepõe a outra, né? Então, quem vê de fora pode pensar coisas do tipo, mas não faz o menor sentido. Você tá se sentindo mal e aí você faz uma coisa pra se sentir pior. Só que você tá olhando com um certo distanciamento da situação. Mas quem tá sofrendo uma dor agora faz esforços, mesmo que não sejam os melhores esforços do mundo, assim, os mais racionais, pra evitar algum tipo de dor. A gente está falando aqui de alimentação, mas isso pode entrar numa mesma lógica para próprio uso de substâncias. Então, sei lá, o cara está se sentindo mal, está deprimido, ele começa a beber um pouco mais e ele se sente menos deprimido. Ele vai se sentir pior no dia seguinte, porque aí vem a depressão, junto com a ressaca, com o arrependimento, com a ideia de que, caramba, eu não consigo fazer nada que não seja encher a minha cara para lidar com quão miserável a minha vida está sendo agora. E ele se sente pior. Mas naquele período de tempo em que ele tá se sentindo alcoolizado, a vida fica um pouquinho mais tranquila. Esquece de uma dor lembrando da outra, mais ou menos. Sabe? Poxa, eu fico mais sociável, eu tô um pouco mais calmo, eu tô quieto nas minhas ideias, eu tô, às vezes, não pensando em nada, que é muito melhor do que ficar pensando enquanto a minha vida é miserável, entendeu? E na verdade, o caso, quando a gente leva realmente por causa de obesidade, eu tenho comigo que a pessoa obesa, ela não é extremamente feliz, né? Pode ser que sim, mas a gente tem que determinar o que é felicidade. Óbvio que cada pessoa vai determinar o que é felicidade para você, mas chega um certo ponto do grau de obesidade que eu costumo dizer que as coisas começam engraçadas, vão ficando sem graça e até vem a desgraça, que é onde a pessoa realmente quer ajuda. Né? E eu classifico isso de uma forma diferente. Porque pro homem, a obesidade, ela começa engraçada. Né? Então, eu não posso chegar numa mulher e falar, tá barriguda, hein? Já os homens, entre nós, a gente fala, e é normal. Pô, você engordou, e o cara dá risada, e fica engraçado, e o cara passa a mão na barriga, fala, isso aqui é muita história, demorei pra construir isso. E aí vai Minha reserva de emergência, reserva né? de emergência e tal. Chega até a ser status em alguns casos, né? Mas aí vai chegando um ponto que o homem ele começa a se incomodar, e eu acho que o homem demora até um pouco mais para se incomodar, talvez por esse tom de brincadeira que ele acaba levando, né? Até que chega o ponto que ele quer realmente mudar, né? E normalmente o homem ele vem de outros vícios além da comida. Então ele tem que pensar primeiro em parar de fumar, ele tem que pensar em parar de beber, e esses vícios já são associados à comida, né? Então a pessoa, quando ela para de fumar, ela sente mais fome, quando ela para de beber, ela sente mais fome, né? Já pra mulher, eu acho que é um pouco mais diferente, porque a mulher ela não tem esse contato direto, a amiga não vai chegar nela e falar, você tá gorda, não, a mulher ela tem um jeitinho, amiga, você tá linda, né? E de aceitar mais, até que ela mesma tem essa virada de chave, que eu acredito que seja até mais rápida, assim, do que a do homem, né? E aí eu começo a entender que, na verdade, todo esse processo que ela viveu antes de tomar essa atitude, ele era suprido
por emoções comidas, na verdade. Então ela comia mais, ela associava ao doce, então eu vou comer o docinho depois do almoço. Então a mulher, por ela ter essa sensação de sempre estar sofrendo mais que o homem, eu acho que ela acaba associando mais isso à comida. Sim. Por isso que eu acredito que o grau de obesidade feminina ele vem crescendo muito, principalmente, por conta disso. Eu vejo que os homens eles estão procurando mais ajuda em relação à obesidade agora. Aham. Estão se cuidando mais, né? A mulher ela tem esse bloqueio, né? Porque ela acha que ela sempre tá perdendo com o doce, ela tá perdendo pra comida. Na verdade, a mulher oscila mais emoções que o homem, né? E o fato dela oscilar mais emoções que o homem, ela acaba descontando um pouco mais na comida. Sim. Né? Quando você fala sobre depressão, eu me veio na mente agora, e eu vou te perguntar isso, ia te perguntar depois, vamos trazer pra mesa agora. A depressão masculina e a feminina, ela tem uma diferença? Você vê dessa maneira também? Eu não digo Sim. o sentimento, Aham. mas eu quero dizer a forma como é vista, por exemplo. Você diz socialmente. Socialmente, isso. Socialmente, sim. Quando o cara tá triste, não é falando que é verdade. Exato. Não, exato. A gente foi criado assim, né? Desde a antiguidade, assim. O homem falou assim, não, você tá triste é verdade, vai trabalhar. Da mulher não, a mulher é diferente, pô. Sim. Aqui tem, enfim, uma série de análises e discussões que a gente poderia ter, porque entra até em um campo um pouco mais sociológico, eu diria, né? Então, se a gente fosse analisar o que é uma depressão masculina e feminina nesses termos, realmente existe muito mais estigma em qualquer sofrimento que está mais associado ao homem, né? A gente a gente cresce, é ensinado o tempo todo coisas do tipo: homem não chora, homem não tem que sofrer, homem de verdade lida com as coisas de frente, homem de verdade não demonstra fraqueza. E a gente vai criando todo um discurso que sofrimento significa fraqueza, quando, na verdade, assim... Sério? Sofrimento é fraqueza? Né? Eu acho que aqui a gente ainda tá ao longo do tempo, e eu acho que tá num processo até interessante em comparação com anos atrás, que a gente tá conseguindo olhar um pouco mais para essas questões, né? Ainda assim, se a gente vê castas específicas na internet, tem muitos discursos meio machistas até, de que, tipo, um homem de verdade se comporta assim e não assado. Então, a gente já tem o sofrimento associado à própria depressão, e aí a gente tem um sofrimento que muitas das vezes impossibilita ou dificulta que os caras busquem ajuda por causa dessas questões mais sociais mesmo. Agora, se a gente olha talvez fazer uma comparação aqui do que eu observo em relação à depressão feminina, como você trouxe, RK, às vezes é um pouco mais aceito mesmo, assim. Eu diria que sim, por essa questão sociológica mesmo. Outra coisa que acontece, que eu acho que é interessante comentar aqui, a gente vê, em termos de manifestação mesmo do transtorno depressivo, que homens, eles demonstram um pouco mais de irritabilidade do que de tristeza, enquanto as mulheres geralmente apresentam um pouquinho mais de tristeza, daria pra gente colocar nesses termos, porque irritabilidade é um outro sintoma que pode aparecer quando eu tô deprimido, né? Então eu não necessariamente preciso ser a pessoa que tá aqui em lamúrias, chorando sobre a minha vida. Às vezes a irritabilidade é pelo fato de estar sentindo. Exato. Tipo, o cara criou um bloqueio tão grande na cabeça dele que ele não pode ficar triste. Sim. Quando ele tá triste, ele fica puto. Exato. E sabe qual é? Pra homem, pensando numa visão mais social até, é muito mais aceitável que você demonstre que você tá puto com todo mundo em comparação com demonstrar que você tá triste. Porque, de novo, tristeza significa fraqueza pra grande parte da população, e ficar irritado é tipo, pô, é um homem, ele tem problemas, ele tá irritado. Tipo, Hoje você sente que tem muita resistência dos homens procurarem ajuda, casos assim? cara, eu acho que hoje tá muito bem. Assim, tá. Claro, tem muitos homens que, assim, estão distantes de estarem num campo ideal, mas, de novo, eu acho que é o melhor que a gente teve até então, eu diria. Ainda chega muita gente na clínica, e eu atendo muitos homens que vêm meio obrigado. É uma grande parte da população masculina
das clínicas de psicologia, o homem vindo quando tá num estágio um pouquinho mais grave. Então, putz, Alan, eu tô te mandando mensagem, eu quero marcar uma sessão, porque eu acho que se eu não fizer nada agora, eu perco meu casamento. Eu acho que se eu não fizer nada agora, eu perco meus filhos. Eu acho que se eu não fizer nada agora, eu perco minha vida, porque eu não aguento mais esse negócio todo. Então, o que eu observo é que tá melhorando isso, mas ainda tem muita coisa pra melhorar. Eu acho que no geral é isso, né? Então, geralmente os caras vêm nessas situações um pouquinho mais graves mesmo. De novo, por estigma, né? Fazer terapia. Imagina só, Ricardo, você é desse tamanho, você chega em alguém e fala, putz, que hoje eu tava na terapia. Mandar aquele vídeo, o cara fala assim, acabei de sair de terapia, tô no bar. Você fala, cara, hoje não fala comigo, hoje eu tô sensível, eu tô reflexivo. Eu acabei de sair da terapia, tava pensando um pouco sobre a minha vida, tô meio pra baixo, assim. Se falar isso pra um cara médio, ele vai realmente responder dessa forma. Pô, velho. Para de viadagem. Tipo, Mas, você não quer fazer alguma coisa? Com isso tudo, você tem experiência. Com os pacientes que chegam pra você com esse senso de urgência, você acha que é mais fácil de tratar ou ele do que um paciente que chega no início, assim, da depressão? Sim. Eu acho que difícil e fácil é relativo. Muitas das vezes o que acontece é que quando a pessoa tá num estado mais de calamidade, ela tem um pouco mais de motivação para o tratamento. Acontece, mas não é exatamente uma regra, né? Pensando em como o tratamento flui, eu prefiro 1000 vezes pegar um paciente que está no início da curva de um episódio depressivo do que alguém que está muito, muito depressivo há muito tempo, inclusive porque isso facilita muito o processo de melhora. Então, quanto mais tempo você passa deprimido, mais difícil é te tirar da depressão, entendeu? Quanto mais tempo você passa sem saber como lidar com suas emoções, mais difícil é você desenvolver habilidades para lidar com suas emoções. Então, a gente é muito ser de hábitos, assim, né? Então, se você cria um hábito, aspas, 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 você cria um hábito de lidar com suas emoções de um jeito muito desadaptativo, que mais atrapalha do que ajuda, quebrar esses padrões, esses hábitos, vai se tornar muito mais difícil mesmo. Às vezes as pessoas classificam isso como algo normal. Ficar deprimido se torna normal pra alguém, na verdade. Sim. E a gente vê muito, assim, pessoas que vêm com esse mesmo discurso do, pô, Alan, mas eu sempre fui assim. Você fala, cara, há quanto tempo você tá deprimido? Eu falei, desde que eu tenho uns 14, desde que eu tenho 10. Eu falei que eu trabalho com suicidalidade. Há quanto tempo você pensa em morrer, efetivamente? Eu não lembro quando eu não pensei sobre isso. Parece que, às vezes, é meio associado à experiência do viver da pessoa. Já faz parte dela, né? Né? E acontece, assim, né? Quanto mais cedo iniciam esses sintomas, mais difícil é o tratamento. Então, enfim, se quem estiver ouvindo por aí estiver se identificando com algumas das coisas que a gente está falando aqui, saiba que quanto mais cedo você buscar ajuda, mesmo que você não esteja num caso extremamente grave neste momento, melhor para o prognóstico do seu tratamento. Você acha que as pessoas que procuram emagrecimento sem cuidar da parte emocional, da parte cognitiva, literalmente, né? Uhum. Você acha que é o passo pro fracasso? Eu não sei se é um passo para o fracasso, mas eu diria que ficaria muito mais difícil você atingir o sucesso do tratamento em termos de emagrecimento sem uma ajuda psicológica. Porque nossa mente é sagaz, né? Ela é bem vagabundinha em fazer a gente dar umas vaciladas. Então, a gente cai em muitas armadilhas mentais para uma série de coisas na nossa vida e o processo de emagrecimento não é diferente. Então, você provavelmente já deve ter tido várias experiências de paciente que está seguindo, de aluno, paciente que está seguindo o tratamento para o emagrecimento, que está fazendo todos os treinos muito bonitinhos, e aí tem um dia que ele não faz. E aí a gente entra naqueles grandes padrões clássicos do, pô, eu já falei hoje, eu falei amanhã também, né? Eu já não consegui ir na segunda-feira para academia, estraguei a dieta na segunda-feira, perdi a semana toda. Então, em termos bem cognitivos mesmo, a gente às vezes vai caindo nos vieses como esse de um pensamento mais tudo ou nada. Então, eu faço tudo certo ou eu não faço. Ou
eu emagreço e me torno uma pessoa extremamente fit e bem definida, e sei lá o que as pessoas têm na cabeça delas, ou na verdade eu sou um completo fracasso e um gordo mesmo, e que eu não mereço amor, eu não mereço carinho, eu não mereço nada, porque, nossa, tá estampado no meu corpo quanto fracassado eu sou. Né? As pessoas têm, elas vão criando associações entre isso. Né? As pessoas que elas já tentaram emagrecer muitas vezes, elas não conseguem emagrecer, elas se mantêm obesas. Eu acho que pra elas fica estampado no próprio corpo quando elas já fracassaram, né? Sim. E elas acabam carregando esse estigma. Né? Sim. E querendo ou não, por mais que não exista em algumas situações, as pessoas acham o tempo inteiro que estão sendo julgadas, né? Sim. Por tentar e não conseguir. E é uma pena, né? Porque essa percepção de julgamento faz as pessoas se afastarem cada vez mais do processo de buscar uma ajuda. Né? Isso, a gente está falando aqui especificamente de obesidade dessa vez, mas envolve esse mesmo padrão em vários outros pontos, assim. Então, depressão, mesma coisa. Poxa, eu fiz tratamento uma vez, não funcionou, então significa que eu sou intratável. Nossa, eu fui num psiquiatra, mas me passaram um antidepressivo. Eu nem acho que eu tô tão depressivo assim, porque gente depressiva de verdade não consegue sair da cama. E aí eu vou minimizando uma série de coisas que eu tô passando e me julgando no meio do caminho, porque todo esse estigma que a gente tá falando aqui da sociedade, pô, quem que é a sociedade? A gente também faz nossos próprios autojulgamentos e autoinvalidações, enfim. E a depressão em si, ela tem dor física? Não é exatamente um critério diagnóstico para pensar em uma depressão, mas a gente sabe que pacientes que estão deprimidos, eles experimentam mais sensação de dor física, sim. Né? Então, como você está mais sensível, teu corpo está mais estressado, sua cabeça está mais estressado, você vai... existe um viés pro negativo quando você está deprimido que passa por tudo que tem de negativo, né? Então, uma coisa que deu errado na minha vida parece que deu muito errado e, na verdade, nada nunca vai ficar bom. Algo que eu tô sentindo de dor física pode intensificar porque eu tô deprimido e aí o meu viés, ele tá me levando muito mais para prestar atenção no que é negativo e a dor é algo negativo. Então, é bem possível. E se a gente for pensar em comorbidades, faz sentido que as pessoas que tenham depressão, elas sintam mais dor mesmo, porque se você para de engajar em atividade física, por exemplo, porque você está se sentindo deprimido. E lembra, característica da depressão, eu vou estar me sentindo mais fadigado, eu tenho menos energia, o que antes fazia sentido para mim para de fazer. Então, sei lá, antes eu corria. Correr fica chato. Antes eu ia pra academia. Ir pra academia fica chato. E aí eu vou deixando de executar algumas coisas que são exatamente protetivas, inclusive para minha saúde física. Então vai sendo uma cascata de coisas, na verdade. Então a pessoa ela não treina porque está deprimida, ela começa a sentir dores porque não está se movimentando, e ela começa a se sentir deprimida porque está sentindo dores, e aí vai virando uma cascata onde a gente não sabe onde vai parar. Exato. A gente tem, inclusive, uma das principais linhas e frentes de tratamento para depressão, um tipo de terapia que a gente chama de terapia de ativação comportamental. O nome ele é muito sugestivo. Né? A gente sabe que quando os pacientes estão deprimidos, eles começam a engajar um pouco mais no que a gente chama de comportamento passivo. Então, é muito comum que as pessoas se isolem socialmente. É muito comum que as pessoas passem o dia inteiro deitado, olhando pro teto, fazendo absolutamente nada. É muito comum que as pessoas, às vezes, assim, sentam na frente da Netflix e ficam assistindo uma coisa atrás da outra só pra, sabe, se desconectar de alguma coisa. Então, tudo isso a gente vai chamar de comportamento passivo. O problema dos comportamentos passivos é que eles reforçam a depressão. Por quê? Porque eu não tô sentindo nada prazeroso na minha vida. Eu não faço nada para sentir prazer. Isso vai aumentar a sensação de desconforto. Então eu fico num ciclo meio do capiroto que, na verdade, eu não consigo quebrar esse ciclo. Porque quanto menos coisas eu faço, mais deprimido eu fico. E quanto mais deprimido eu fico, menos coisas eu faço. Então, existe esse efeito cascata, até se a gente deixar de lado essas questões mais de desconforto físico e tudo mais. Mas, assim, adiciona tudo isso que as coisas vão ficando cada vez pior. E aí a proposta da terapia de ativação comportamental é a gente tentar realmente quebrar esse ciclo. E a gente faz isso de uma maneira muito sutil, delicada e progressiva.
Então, poxa, você tem um paciente deprimido que ele tá 168 horas da semana dele fazendo absolutamente nada. Putz, vamos tentar organizar a sua vida para que você faça algo que te traga prazer ou que te traga alguma sensação de bem-estar, seja porque é legal ou seja porque você faz e fala, caramba, eu fiz isso cuidando de mim, mesmo que não seja legal, para que eu consiga adicionar um pouco de qualquer coisa na rotina dele, porque o qualquer coisa já substitui o nada. Legal. Né? Então, poxa, é um jeito muito parecido com como a gente pega um paciente... qual que é a palavra, gente? Sedentário e coloca ele para fazer atividade física. Você não coloca ele para puxar um ferrão de um jeito absurdo, porque ele não vai conseguir sustentar isso. E a experiência dele de treino vai ser miserável. Então, como é que você faz? Poxa, vamos começar fazendo uma caminhada de X minutos. Agora a gente vai começar com um treino leve 2 vezes na semana. Aí depois, você conseguiu construir um pouquinho mais de capacidade muscular, a gente aumenta para 3 semanas. Agora a gente faz um treino ABC. E aí a gente vai aumentando até que a roda começa a rodar. É muito parecido com esse tipo de terapia que a gente vai organizando. Então, não só atividade física, mas atividade física é uma parte essencial desse tipo de tratamento. Mas, às vezes eu tenho que me comprometer com o paciente que ele faça alguma coisa que seja prazerosa. Tipo, cara, é tão importante quanto vir pra terapia e tomar medicação que você faça alguma coisa que você gosta. Porque não fazer o que você gosta tá piorando a sua depressão. E em alguns casos as pessoas nem sabem o que gostam por um tempo de não fazerem mais nada. E a gente fala assim, eu não sei mais o que eu gosto. Que eu pergunto em sala, o que você curte fazer? Cara, não sei. Uhum. Aí você percebe que a pessoa não faz nada há tanto tempo que ela até já esqueceu que ela gosta, sacou? A gente viu uma correria tão grande, assim, eu saio de casa, eu trabalho. Eu volto, tenho que fazer, tenho que estudar. Aí, às vezes, a gente se perde. No final de semana, a gente quer pra se programar, pra se divertir. Você fica se programando o que você vai fazer na semana, na reunião que tem pra fazer, e você acaba esquecendo da sua vida mesmo. Sim. E a gente tava falando de complexidades da vida moderna. Cara, a gente começou a levar trabalho pra casa, né? O tempo todo. Então, assim... Que era pra ser uma saída do home office, virou uma prisão, né? O home office virou uma prisão. O tempo todo você tá recebendo mensagem de aluno, paciente, que seu cérebro nunca desliga efetivamente. Então, isso vai aumentando seus níveis de estresse, você vai ficar mais atento, mais ansioso, mais alerta durante mais tempo e tudo mais. E... isso é uma coisa importante da gente comentar aqui. Níveis de estresse muito alto durante um período relativamente longo é uma das causas principais, eu diria, de depressão atualmente. Né? A gente vive numa rotina como... Esqueci o seu nome. Bruno. Eu ia chamar de David, mas David é o nosso produtor. Abraço, David. Assim como o Bruno falou, é isso que vai acontecendo, cara. A gente... tem uma rotina insana, a gente não tem tempo para descansar, a gente precisa descansar para organizar as coisas da nossa cabeça e esse nível de estresse por um período muito longo culmina muitas das vezes num episódio depressivo. Você acha que a depressão é a nossa epidemia silenciosa? Nossa, definitivamente. Definitivamente. A gente, inclusive, tem muitos dados que dá para dizer que a depressão não sei se literalmente, mas enfim, eu tô falando pra população normal, amigos psicólogos e cientistas, bababá, não encham o saco. Mas dá pra gente dizer sim que é uma epidemia silenciosa. Eu acho que não tão silenciosa quanto era antes, mas a gente tem dados muito alarmantes de muita gente passando por episódios depressivos. Eu não tenho o número exato agora, mas a gente já teve estudos que, 50% das pessoas, de toda a população mundial, vai ter algum episódio depressivo ou sintomas de episódio depressivo em algum momento da vida. A gente tem algumas pessoas que passam por isso e não falam nada sobre isso com ninguém. A gente tem pessoas que fazem tratamento ou que buscam tratamento e não têm acesso. A gente tem todos os estigmas que, na verdade, só pioram em vez de ajudar alguma coisa. E tem muito caso subnotificado também. Né? A gente tem uns preconceitos do tipo, depressão é doença de rico, né? Já viu pobre deprimido? Sim, vários.
Se você pega A diferença é que às vezes o pobre não tem tempo pra ter depressão. Ou ele não tem dinheiro pra pagar. Então, psicólogo vai ser diagnosticado com depressão. Sim. Cara, às vezes o cara nem sabe o que é isso, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes se você pegar a população mais antiga, né? Aham. Não saindo do assunto, mas cabe frisar, você pegar a população mais antiga, eles tinham depressão, só que eles não sabiam o que era. E eu acho que hoje a gente sabe o que é. Né? Às vezes você vai... eu tinha isso quando eu era criança, tipo, mas minha mãe me batia, sabe? Sim. Tipo, passava, sabe? Aham. Era uma parada meio que assim. Sim. Então as pessoas não tinham acesso ao que é. Hoje a gente sabe o que é. E a gente pegar o autismo, eles falavam antigamente, na minha época não tinha isso. Tinha sim, muita Tá bom, gente. sim. E aquele seu avô que tinha uma coleção de 423 fios diferentes que ele não usava pra nada, não tava em hiperfoco. Não, Né? era toque, né? Não, nada a ver, né? Tipo, tudo muito caracterizadozinho. O cara que sabia o motor do Fusca de trás pra frente, tipo... A gente tem, né, um histórico de pessoas não sabendo que tem questões de saúde mental importantes, poxa. E piora muito quando a gente fala de acesso à saúde mental para pessoas mais vulneráveis, socioeconomicamente falando, porque elas também são as pessoas que têm menos acesso a esse tipo de conteúdo. Então, pô, você faz uma entrevista com toda a população que pega o 431310, que é o Cidade Tiradentes, Terminal Parque Dom Pedro, em São Paulo, meu irmão, a galera ali não tá cansada só de trabalho, não, definitivamente. A gente aqui perto do 952, 7 horas da manhã, meu amigo, é quase igual. É quase isso, é uma coisa. Entendeu? Então, não é discussão nova, não, cara. E aí, às vezes, as pessoas elas começam a associar, né, a depressão à frescura, né, velho? Tipo assim, eu não. As pessoas têm vergonha de dizer que estão deprimidas. E outras pessoas têm a depressão como um troféu. Eu acho que a nossa sociedade hoje ela tá muito. Como que eu posso dizer? Ela sempre quer um rótulo para tudo que ela sente, né? Então tem gente que tem depressão e não usa, porque quer o rótulo de saudável, né? E tem gente que não tem depressão, mas usa esse rótulo de depressão para se esquivar de alguma coisa também, ou seja, sei lá, a pessoa ela é simplesmente uma pessoa tipo preguiçosa mesmo, sabe? Eu não vou fazer isso porque eu tenho depressão. Né? Lógico, a gente não tá aqui para diagnosticar ninguém, mas como o acesso da informação ficou tão próximo da gente, as pessoas acabam se rotulando sem nenhum tipo de diagnóstico ou de tratamento. E quem realmente tem depressão, às vezes tem vergonha ou tem um estigma muito grande de aceitar o que sente. Né? Então vai virando uma bola de neve onde a pessoa não aceita que ela tem o problema, né, por conta do rótulo. Porque se eu falar que eu tô com depressão, eu vou ser julgado de preguiçoso, vou ser julgado disso, vou ser julgado daquilo. E aí vai virando uma bola de neve onde ela procura saídas, né? Saídas do vício, na ferida, enfim. Sejam vários tipos de saídas aí. E aí a gente começa a analisar de uma forma mais ampla, saindo, né? A gente vai chegar na parte de comparação em rede social. O Bruno fez comentário, acho que no último podcast, falando que era muito fácil antes, que você tinha só teu vizinho para se comparar. Né? Hoje você abre a rede social, você tem não sei quantos mil seguidores aí para se comparar. Que você acha que, como você vê esse fator de acesso ligado à parte de comparação, de depressão, enfim? É apocalíptico, né? Cara, a gente tá vivendo uma vida que nosso cérebro ele não consegue acompanhar, para ser sincero. A gente ainda tem um cérebro que foi desenvolvido para viver em sociedades muito pequenininhas. A gente é animal tribal, assim, né? A gente devia estar vivendo em tribos. A gente não devia estar tendo acesso a, sei lá, 1 milhão de pessoas que eu vejo no meu celular e eu vou me comparar com todas elas. Então, muito bem colocado o comentário. E, na verdade, a gente está colhendo também muitos frutos negativos de tudo isso. De acesso a tanta informação, de tantas pessoas para se comparar. A quantidade de comparações injustas, inclusive, que a gente vai fazendo o tempo todo. Então, antes, quando eu só tinha o meu vizinho para me comparar, cara, a pessoa que mora próximo de mim, ela é relativamente parecida comigo. Em termos de rotina, em termos de... acesso a coisas, em termos de vida e socioeconomicamente falando também.
a gente fazia comparações que eu nem diria que são exatamente justas, porque geralmente comparação não é justo. Porque tem uma disso história fazer. por trás. Exato. Né? Então, e a gente tem história, não só nossa, mas o quanto a história da nossa família também vai impactando, né? Então, a gente agora pode se comparar com quem ganha muito, muito, muito mais dinheiro do que a gente, com quem é influencer fitness. E aí eu vou me comparar, um jovem mancebo que trabalha numa escala 6x1, com alguém que recebe patrocínio de marcas de whey protein e de que... Entende? Sim, é difícil. É difícil. É injusto, né? Injusto mesmo. É injusto, é injusto. E se você não tem a capacidade de perceber o quanto que essa injustiça ela pode te fazer mal, você deixa as coisas rolarem e aí, de novo, você vai computando na sua cabeça uma série de informações que corroboram para crenças do tipo... Eu sou uma porcaria, pô. Eu nunca vou conseguir alcançar isso. Os meus sonhos são inalcançáveis. E assim, às vezes você tá sonhando o sonho de uma pessoa que... É outra realidade. É outra realidade. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa chega na sala, chega com a foto da blogueira no celular. Ah, meu sonho é ter esse shape. Não, calma, vamos lá. Vamos analisar, vamos ver com calma. Né? Vamos pensar como que aquela blogueira se classifica. Vamos pensar como que essa blogueira se encaixa na sociedade. O que ela tem de acesso que você não tem. As facilidades que ela tem que você não tem. A sua realidade com a realidade dela. E eu acho que esse lance de você estar o tempo inteiro comparando o teu palco com bastidores das outras pessoas fica muito complexo, né? E aí a gente também tem um outro lado da situação. Né? A pessoa tem acesso a tudo. Né? E até o fato dela ter acesso a tudo torna as coisas muitas das vezes até difíceis para aquela pessoa. Só que aquela pessoa não vai chegar na rede social e falar que ela está passando por uma situação muito difícil. Porque se ela chegar... Imagina você que você tem acesso a tudo, vai. Você tem acesso a todos os suplementos que você quiser, tudo que você faz. E você também tem acesso, por condição financeira, a comer tudo que você tem vontade. Tem acesso à condição financeira para ir para o restaurante que você quiser. E você tem que se privar disso também, às vezes, por monta de patrocínio, por monta de nível profissional e tudo. Então, essa realidade, muitas das vezes, ela também é obstruída. Muitas vezes a pessoa não consegue entender, ela não consegue associar que a realidade dela é diferente da outra pessoa em todos os aspectos. Porque ela não tem, porque ela não pode. E a outra pessoa não tem, porque ela também não pode. Só que essa realidade não é transmitida, né? O mundo no Instagram ele é muito mais colorido. As pessoas, às vezes, elas não conseguem entender que a realidade dela é totalmente diferente da outra, mas ela quer a vida da outra. Mas será que ela conseguiria sustentar a vida da outra pessoa também? Porque se uma pessoa ela não consegue se controlar não tendo, imagina se ela tivesse. Sacou? Sim. E eu tenho essa visão também hoje, né? Que imagina uma pessoa que ela não consegue ficar sem doce, vai, por exemplo. Ela já tem a mente fodida ao ponto de não conseguir ficar sem doce. Aí vamos colocar na situação da blogueira que tem muito dinheiro e tem acesso a tudo. Será que ela iria conseguir também? Porque hoje ela não tem porque ela não pode. E se ela pudesse, será que ela também iria dizer não? Você entendeu? Sim. Então, dá pra gente analisar os dois lados da situação também. Definitivamente. Eu vou botar até um contraponto para trazer um outro peso aqui. Alguém que tem tanto acesso pode ir por um caminho como esse de... Agora que eu posso comprar o que eu quiser, eu vou comer McDonald's todos os dias, porque isso não vai ter nenhum tipo de impacto financeiro no final do mês. Mas ela também pode ser a pessoa que, cara, agora eu tenho um pouco mais de dinheiro, agora sim eu posso contratar um profissional para tentar me ajudar a organizar tudo isso aqui. Ou, agora eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu não preciso trabalhar numa escala que ela é análoga à escravidão, e agora eu tenho tempo para cozinhar para mim mesmo, em vez de ficar almoçando coxinha na rua. Então, o ter acesso, ele, na verdade, significa isso, é acesso. Não significa que você vai conseguir usufruir disso e não significa também que você vai fazer as melhores escolhas porque você tem acesso. Então, cara, sim. É mais relativo. Eu acho que esse acesso ele vai amplificar o que a pessoa já é. Isso, exatamente. É igual o lance é dinheiro, né? O dinheiro ele não transforma, ele mostra quem você é realmente, né? O acesso eu acho que dessa maneira também, né? Queria que Deus desse a oportunidade de provar que o dinheiro não vai mudar.
Um dia vai chegar essa hora. Perigoso isso aí. É perigoso, porque na verdade o que acontece? A gente que... Por exemplo, você veio de uma situação onde você não tem acesso a tudo, e aí você começa a galgar momentos na sua vida, assim, profissionais, e aí você começa a ter um pouco mais de acesso, e você começa a perceber que não era o fato de você não ter acesso, era simplesmente o fato de você ter apenas a curiosidade de ter, porque depois vai perdendo a graça, tá ligado? É como aquele estudo fala, que se você ganha 10 mil reais e você ganha 20 mil reais, a sua vida muda. Agora, de 20 pra cima, a sua vida já não muda muito, porque você já conheceu o que é bom, entendeu? Então, você acaba tendo... Querendo ou não, chega uma hora que as coisas vão estagnar, né? A felicidade em si, ela vai estagnar, senão não teria tanta gente rica depressiva, né? Exatamente. E eu acho que aqui é legal também pra gente trazer um outro ponto pra discussão, que pode envolver o associar o sucesso, e aqui fazendo uma comparação do sucesso profissional ou financeiro com sucesso em relação ao seu próprio corpo, né? Então, poxa, você vai colher de bons benefícios quando você sai de uma vida de sedentarismo para começar a fazer alguma atividade física com uma certa recorrência. Você vai, putz, tô percebendo que uma gordurinha aqui foi embora, tô me sentindo menos fadigado quando eu subo uma escada. Pô, legal isso aqui. Mas a curva, ela não é sempre para cima, né? Então, se ficar extremamente viciado em academia, se você ficar extremamente bitolado o tempo todo com dieta, você não vai chegar um momento em que chega num platô, né? Não tem como você virar um super-humano porque você não ingere mais, insira aqui qualquer alimento. Nunca mais é você o perfeito, né? Uhum. E acredite se quiser, esse é um assunto que eu abordo bastante em todos os podcasts, o fato das pessoas se sentirem especiais porque fazem algo, sacou? Uhum. Tipo assim, a pessoa ela se acha muito especial porque ela faz dieta e treina. Porra! Parabéns. Tá, parabéns, né? Tipo assim, eu sou muito especial. A pessoa compra spoia triste porque ela come 7 marmitas por dia, tá ligado? Tipo assim, eu como 7 vezes por dia, eu nunca errei na dieta. Nossa, eu sou guerreiro. Guerreiro? Tá ligado? Guerreiro que você come 7 vezes por dia, treina 7 vezes por dia. Né? Então, tipo assim, as pessoas se colocam no patamar simplesmente pelo fato de fazer um base, tá ligado? É onde o cuidado ele começa a virar obsessão, né? Então, eu começo a me exercitar ou comer melhor por cuidado, e aí, às vezes, o que acontece também é as pessoas entrarem em quase uma seita, né? E que o tempo todo você está se comparando com um colega do lado que, tá um pouco maior do que eu, ou o colega do lado que tá um pouquinho mais definido do que eu. E aí você vai nessa de ficar buscando a perfeição, quando na real a gente sabe que buscar perfeição não existe. Vai acontecer altos e baixos, né? Vai acontecer altos e baixos. E sim, você vai sacrificar sua vida pra ter um corpo perfeito? E perfeito aos olhos de quem, né? Sacou? Então é meio que complexo falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que é habitolada com musculação, elas têm esse certo narcisismo em relação a isso, né? Eu já tive fases da minha vida que eu queria porque queria, né? Então é bem habitolado. Hoje eu ando no caminho do meio, eu classifico como fases, tem fases da minha vida que eu quero realmente, mas não como, como que eu posso te explicar? Não como algo que minha vida gire em torno disso, mas como um desafio pessoal. Eu coloco situações na minha vida de desconforto o tempo inteiro. Então, vamos usar um exemplo, eu coloquei pra mim que eu tenho que estar com shape legal até setembro e pronto, e aí eu fiz isso. Dia 2 de setembro eu consegui o que eu queria, eu já tiro o pé e falo, porra, é mais por desafio pessoal, não ter um desconforto. A zona de conforto, eu acho que ela é muito tentadora, sabe? Sim. É aquela velha história, sai da zona de conforto, mas eu tô falando, nunca fiquei confortável, sabe? Você entendeu? Então, tipo assim, eu me coloco em algumas situações, por exemplo, de desconforto, para que eu consiga realmente, como autoconhecimento, entendeu? Sim. Me sinto melhor fazendo isso por um período, mas não vai ser todo período que eu vou fazer isso, e quando eu não quero. A gente foi treinar esses tempos atrás, a gente tava conversando sobre isso, né? E o Bruno falou, cara, eu perdi o tesão em treinar.
E aí passou uma semana e a gente tava conversando e falou, puta, eu vou começar a levar isso aqui mais a sério. Aham. Então, vai oscilar esse sentimento de querer sempre e às vezes não querer pouco a língua e tá Sim. tudo certo. Sim. Pô, isso é legal porque se você faz essas definições por fase, acho que é interessante porque você se desafia e você vai criando um certo nível de segurança em você mesmo, tipo, vai aumentando a autoestima, os caramba. Acho que é super possível disso acontecer. E também quando você define um tempo, às vezes o que você dá também é uma capacidade de usufruir do que você conquistou. Então, se eu tenho ter um corpo perfeito como um norte, cara, eu nunca vou conseguir exatamente usufruir disso, porque eu vou estar meio bitolado com, talvez eu vou perder isso aqui. Se eu faltei hoje na academia, talvez tô dando passos para trás. E tudo isso é muito sensível também, né? Chega um ponto em que, cara, se você bebeu água errado, ferrou. Se você passou um final de semana com sua família e não deu tempo de fazer um treino, você já vai começar a perceber que não tá tão perfeito assim. Então, volto a dizer, essa busca incessante pela perfeição vai cagar com a cabeça de todo mundo. Fisiologicamente falando, o estresse traz cortisol te mantém retido. Então, se você se mantém o tempo inteiro estressado, você nunca vai ter um shape seco. Sim. Então, cara, caminho do meio é a O caminho resposta. do meio, acho que é a resposta para tudo. Em relação entre abandono e rejeição, traumas, qual a ligação disso com a obesidade, assim? Não indo pro lado freudiano, mas como você vê dessa... Como você vê esse assunto? Cara, esse tipo de questões de infância, adolescência, tudo isso entra em coisas que podem deixar a gente um pouco mais suscetível a experimentar algum transtorno mental mais a longo prazo, né? Então, se... Não é que não acontece, tá? Mas se uma pessoa, ela nasce, cresce num lar saudável, estável, em que todas as necessidades emocionais dela é atendida, etc, etc, a chance dela vivenciar algum desconforto emocional muito grande a longo prazo tende a diminuir, porque uma boa criação vai também envolver te ajudar a ser mais resiliente emocionalmente, né? Então, poxa, seus pais, eles te ensinam que, você vai perder de vez em quando. Seus pais te ensinam que tá tudo bem se um amigo deixar de gostar de você, porque isso pode dizer mais sobre ele do que sobre você. Enfim, você tem um apoio, um suporte emocional todo assim para enfrentar esses pequenos desafios, a chance de você ser um adulto saudável é muito maior, definitivamente. Mas se a gente vai para um outro extremo, de pessoas que passam por grandes dificuldades emocionais na infância, que passam por abuso, abandono, negligência paterna e materna, etc., o que a gente vê é realmente que isso traz um impacto negativo, mentalmente falando. E aí o que eu acho que a gente pode tentar fazer é voltar lá no começo do nosso bate-papo para pensar em correlação. Quanto mais desgraçado da cabeça eu sou, mais a chance de eu ter dificuldades em relação ao meu corpo também. Não é um contexto geral da situação. Uhum. Mas a pessoa ela volta naquele assunto que a gente falou lá no início. A pessoa ela tá obesa porque ela tá direcionando as emoções dela para comida. E ela acaba ficando depressiva porque tá obesa. De aceitação, de não conseguir sair desse ciclo vicioso, né? Então eu vejo isso de uma maneira que muitas das vezes eu tive experiência com a aluna, jamais se daria o nome dela, mas cabe dizer que ela mandou mensagem de perguntando: Ricardo, eu quero comer uva passa. Quantas gramas de uva passa eu posso comer na minha dieta? Eu falei, primeiro, que eu não coloquei uva passa na sua dieta. Uva passa tem muita caloria, e no seu caso, eu não quero nem você pôr uva passa. Aí ela pegou e me respondeu assim: mas eu queria saber a quantidade que eu posso, porque se eu for comer, eu vou comer o pote inteiro. Aí minha abordagem foi a seguinte: como bom psicólogo, educador físico que sou, não sou psicólogo, sou educador físico e nutricionista, mas a abordagem foi a seguinte: eu falei, olha, você tá numa situação do emagrecimento hoje, você estagnou. Tudo que você fez lá do início até agora te levou pro ponto que você tá agora. Você perdeu aí 10 quilos praticamente. Só que para você perder mais 10 quilos ou para perder 11 quilos, tudo que você fez de lá até aqui já não serve mais. Você precisa fazer algo a mais. Então aquele chocolatinho que você perdia antes do almoço, já não pode perder mais, se você quiser. Porque é muito interessante isso na área da nutrição, quando você entende que, às vezes, a responsabilidade já não é mais tua, é do paciente. Porque você montou o plano,
você explicou pra ele o que tem que ser feito, e chegou um ponto que já não dá mais pra escapar. Que no começo dá pra escapar. No começo de uma dieta, o aluno consegue escapar. E consegue ter resultado da mesma forma. A gente tem uma noção do grau de desgraça que estava a vida dele antes. Então, mesmo ele errando na dieta, mesmo ele escapando, ele consegue emagrecer. Só que vai chegar um ponto desse emagrecimento que ele vai ter que decidir se ele vai parar de errar ou se ele vai manter estagnado o que ele perdeu até ali. Porque tudo que ele fez já não serve mais, sacou? Então, a abordagem que eu tive com ela, eu falei, eu prefiro que você coma o pote inteiro de uva passa, sabendo que isso atrapalha do processo de emagrecimento. Porque se ela comer ciente, ela está ciente. O que ela não pode fazer? Ela não pode comer essa uva passa e achar que isso não vai influenciar mais em nada, porque daquele momento em diante já influencia, sacou? Então você dá esse grau de responsabilidade para a pessoa, inclusive ela comentou, nossa, eu chorei agora. Eu falei, não, mas a ideia era justamente essa. Tudo que você fez até agora já não serve mais. A gente precisa de algo a mais. Se você se manter errando sempre da maneira que você vem errando, a gente chegou onde a gente queria. Agora cabe a você. Porque ela sempre me falava o seguinte, eu perco pro chocolate depois do almoço. Aí eu disse pra ela, você não perde pro chocolate, você perde pra você mesmo. O chocolate não tá nem aí, se você não comer, ele vai ficar na geladeira lá 6 meses. Então você tá perdendo pra você mesmo. Agora, se você quiser ficar onde você tá, da forma que você tá, eu quero que você continue errando e quero que você fique feliz. Mas antes, eu quero que você se olhe, realmente, se pergunte, que é algo que eu estou usando muito nos pacientes agora, e se perguntar antes de errar. Realmente, eu preciso comer esse chocolate? Realmente, eu vou perder mais uma vez por esse chocolate? Porque se a resposta fosse, come, sacou? Então, acho que às vezes precisa desse choque de realidade, sabe? Então, eu usei isso foi paciente e eu achei muito interessante porque ela falou, não vou mais comer. Porque eu acho que agora ela viu que ela não quer mais perder aquilo que ela conquistou, e muito pelo contrário, ela quer perder um pouco mais de peso, ela quer continuar o processo dela, mas ela vai ter que mudar de chave, ela vai ter que começar a colocar outras prioridades. Na psicologia, existe algum momento que você tem que passar a responsabilidade pro teu paciente também? É meio que o tempo todo, né? O tempo todo, porque tem duas coisas que eu falo muito para os meus pacientes, é que eu tô com eles 1 hora de 168 horas que existe na semana. E isso é muito pouco. Em casos mais graves, a gente pode se ver 2 vezes na semana, mas ainda assim é muito pouco, né? E muito do que a gente vê de avanço no tratamento em psicoterapia não é naquela hora que o paciente está comigo. Aqui a gente está fazendo algumas intervenções para planejar o que ele vai fazer durante a semana para buscar o processo de melhora dele. Então, isso que você fez, RK, é muito trazer para o paciente motivação, de certa forma. Né? Então, é lembrar por que ele está fazendo o que ele está fazendo. É tentar lembrar prós e contras de fazer o que ele quer fazer agora, de ceder ao impulso ou de não ceder ao impulso. Porque a gente tende a ter um desejo muito grande por conforto, meu. Comer uva passa, no caso dela, para muitas pessoas seria uma experiência extremamente horrível comer um pote de uva passas, eu incluso. Mas para ela provavelmente seria muito confortável, seria gostoso, seria legal porque ela gosta de uva passa. E a gente tem que saber segurar um pouco desse impulso e tolerar um certo grau de desconforto também para conseguir atingir objetivos maiores na vida. Então, se o objetivo é emagrecimento, você vai ter que passar por todo o processo que vai ser desconfortável, desagradável de engajar em não comer o que você gostaria de comer. Então, quando a gente fala sobre isso em psicoterapia, a gente está o tempo todo avaliando o grau de motivação dos nossos pacientes e fazendo também um processo de ir alterando essa motivação, cada vez instilando mais motivação e esperança do paciente dentro desse tratamento. Inclusive, de novo, a gente está falando sobre depressão aqui, uma característica muito comum quando o paciente está deprimido num nível um pouco mais grave é a desesperança. Ele não acha que ele vai melhorar, ele não acha que vale a pena melhorar, ele não acha que tem saída o que ele está passando. Se você acha que tudo vai dar errado, que tipo de motivação você tem para fazer mudança? Então, aos poucos, eu tenho que trazer a pessoa para, entendo que você está passando por isso, mas a gente vai precisar inicialmente
Não é mudar essa voz da sua cabeça que tá dizendo que vai dar tudo errado. É que você consiga responder a ela duvidando um pouquinho. Duvidar do que ela sente, na verdade. Exato. Se a gente segue tudo aquilo que a gente acredita dentro da nossa cabeça, tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente, ferrou. Ferrou mesmo. Chega um momento que essa autoaceitação, ela se torna uma autodestruição, na verdade, né? Então as pessoas, elas aceitaram o que elas têm, elas aceitaram o que elas sentem, elas estão acomodadas o suficiente para achar que aquilo virou algo natural. Não é normal você subir 2 degraus de escada e se sentir cansado. Não é normal você tentar amarrar o cadarço e não conseguir. Não é normal você estar o tempo inteiro ofegante, cansado e sem ânimo para nada. Não é normal. O problema é que muitas das vezes a gente classifica ao normal, ao comum, como algo normal. É comum porque todo mundo tá fugido, tá ligado? É igual muitas das vezes tem muito paciente que chega aqui que, eu tô com vitamina D em falta, mas o médico falou que hoje é normal. Não é normal. É que tá acontecendo com todo mundo, mas o fato de estar todo mundo com falta de vitamina D não quer dizer que seja algo normal. Existe algo que não é para acontecer, né? Então você vê que a pessoa não toma um sol, não faz nada. Ela fala assim, fui fazer meus exames ali agora, minha vitamina D tá ruim. Mas o médico falou que é normal. Gente, não é normal, tá ligado? Obesidade não é o normal. A obesidade é uma doença que ela vai fazer com que você tenha outras doenças, vai virar uma cascata de coisas, e as pessoas acabaram romantizando tudo isso. E aí, volto no assunto que a gente comentou no início, hoje as pessoas normalizaram obesidade, normalizaram depressão, normalizaram cansaço físico e psicológico. Então é normal a pessoa acordar e falar assim, puta, tô cansada. Gente, não é normal, tá ligado? Não é normal você acordar cansado, tem alguma coisa errada. Sei lá, o teu sono tá ruim, a tua alimentação tá ruim, tá tudo ruim, né? E aí a pessoa fala, não, é normal. Não é. A gente tem que entender que normal não é. Pode ser que seja comum pelas suas atitudes, por tudo que você faz, mas não é normal. Normal é a gente ser saudável, porra. Normal é a gente conseguir subir escada, correr, andar, fazer tudo que a gente tinha pra fazer. Se a gente fosse Neandertal aqui, se a gente fosse homem das cavernas, metade das pessoas não viveriam 2 dias na selva. Ninguém consegue correr de um bicho, ninguém consegue subir numa árvore pra pegar uma fruta, tá ligado? Não é fora de cogitação a gente acreditar que isso é normal e normalizar isso. Eu achei legal o que você trouxe de diferença entre o que é comum e o que é normal, porque se a gente se baseia no normal, sendo que é comum numa sociedade doente, a gente vai começar a normalizar o que é normal, entendeu? Sim. E aí ferrou mesmo, então faz sentido. É normal ter depressão, tipo, eu já escutei isso, tipo, hoje em dia é normal ter depressão. Porra, não é normal ter depressão. É difícil, né, velho? Você tentar explicar isso pra pessoa, né, mano? Às vezes os pacientes chegam aqui na sala e falam, pô, tô sempre cansado, mas é foda, é a rotina. Não, velho. Tá ligado? Tem alguma coisa errada. Ainda semana passada eu fiz um vídeo sobre isso. A pessoa, ela procura o profissional, ela quer um pré-treino pra treinar, uma melatonina pra dormir, tá ligado? Um suplemento pra recuperar melhor. Porra, ela vai colocando um monte de coisa porque pra ela é normal dormir tarde e acordar cedo. Pra ela é normal não tomar 1 litro de água. Pra ela é normal não comer certo. Então ela acha que tem outras coisas, sabe? Tipo, outros facilitadores, sabe? Pô, não tô conseguindo dormir. Você acha que é legal tomar uma melatonina? Já tentou desligar o celular antes? Tá ligado? Porque senão seu corpo vai ficar totalmente anestesiado, né? Você não vai induzir teu sono sozinho. Você não vai ter vontade de treinar sozinho. E vai virando uma cascada de merda, né? Sim. Sono, inclusive, é um dos fatores bem grandes, assim, pra afetar o quão deprimido. Não só deprimido, né? Mas pra afetar completamente nossa saúde mental. Tenta ter sanidade mental sem dormir e você vai falhar miseravelmente. Como que a gente consegue... É uma dificuldade minha agora, tá, pessoal? Vou cobrar a consulta. Cobrar a consulta. Eu até recebi um livro uma vez, que eu até achei engraçado. Eu tenho um certo problema em falar as coisas, né? Porque às vezes eu falo o que vem na minha cabeça, e às vezes não é bem assim. E eu acho que isso é um feeling que você tem muito mais que eu, pela tua produção. A forma como você vai abordar as pessoas, por exemplo, né? Dar esse choque de realidade, como que você consegue
detectar se aquela pessoa ela precisa de um choque mais bruto, um choque mais lento, sem humilhar a pessoa. Porque às vezes você quer passar uma realidade pra pessoa, e às vezes a pessoa se sente humilhada, você tá empurrando ela mais pro buraco. Como que você faz esse equilíbrio? Sim. Pergunta difícil pra eu tentar descrever, pra ser sincero. É uma habilidade que a gente treina tanto na faculdade, em todos os atendimentos que a gente vai fazendo, que vou tentar trazer isso em palavras do jeito que funciona. Eu tento, no máximo de tempo possível, ser gentil, tranquilo com as pessoas e trazer elas muito para um convite de autorreflexão mesmo. Então, se eu vejo que um paciente ele não está muito motivado, eu não vou goela abaixo botar na cabeça do paciente de que, você tem que fazer XYZ porque é o ideal você fazer XYZ, né? Então, é realmente aos poucos e tem um processo que a gente, como terapeuta, é muito treinado a fazer, que é realmente um processo mais de reflexão, a partir de questionamento. Então, isso naturaliza, de certa forma, um processo de mudança que vem a partir do próprio paciente. Então, se eu falo pro cara, olha, é o seguinte, você tem que, para chegar nesse lugar, fazer XYZ. Ele pode concordar comigo, mas as pessoas tendem a discordar um pouco mais de quem tá mandando elas fazerem alguma coisa. Então, tende a não funcionar muito bem. Agora, se você, sabendo onde o cara precisa chegar, tendo o mesmo objetivo que ele, você como profissional sabe o caminho, seu principal trabalho deveria ser convidar o cara para andar do seu lado. Você fala, olha, eu tenho uma ideia que pode ser que ajude você a chegar nesse lugar e eu vou te apresentando um pouco essa ideia e você me diz o que você acha. Então eu não vou chegar no cara dizendo, olha, aqui é a sua dieta. Você fala, como é que tá a sua alimentação? Você fala, então, mas será que todos os dias você pedir um banoffee depois do almoço tá sendo útil pro seu processo de emagrecimento? Provavelmente a pessoa vai dizer, então, RK, acho que não. Mas eu não consigo pedir um banoffee. Não pedir um banoffee, porque... E ela vai inserir as justificativas dela aqui. Você fala, você acha que seu consumo de álcool tá te ajudando ou te atrapalhando no teu processo de emagrecimento? Fazer a pessoa enxergar sem você dizer que ela tá fazendo errado, né? É, exatamente isso. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma técnica, um modo de levar o tratamento que a gente chama de questionamento socrático. Eu não dou as respostas pro meu paciente. Eu faço as perguntas para ele chegar onde a gente precisa chegar. Eu também não sei quais são as respostas. Às vezes eu preciso sair também dessa posição de achar que eu, como profissional, sou o dono do saber e que as pessoas deviam seguir o que eu tô dizendo. E, na maioria das vezes, quando a gente tá fazendo isso, a gente erra miseravelmente. Você deve ter colegas de profissão que faz uma gestão dos pacientes ou dos alunos de uma maneira que era para funcionar, mas não funciona. Por quê? Falta proximidade, falta relação, falta... Eu não sei se a abordagem a qual eu trabalho conscientemente se aproxima bastante disso que você está me dizendo, mas eu tenho comigo que eu gosto de mostrar que as pessoas aonde elas estão e da onde elas saíram. Então, muitas das vezes as pessoas acham, eu não tô tendo resultado. A primeira coisa que eu mostro é a primeira foto, quando ela vem. Então, porque eu sempre falo isso, que o resultado é muito relativo, de pessoa para pessoa e tal, mas eu tenho comigo que as pessoas elas acabam minimizando o que elas já fizeram, simplesmente pelo fato de não chegarem onde elas querem chegar, sacou? Então, eu gosto sempre de mostrar, quando a gente começou, você tava assim, né? Hoje você tá dessa maneira, então são lá 4 quilos, 5 quilos, mas vamos falar de outros resultados, como você acorda, como que é a tua disposição hoje, como que é o teu acolhimento dentro da academia que você frequenta, porque esse é um dos grandes problemas, as pessoas às vezes não se sentem tão acolhidas, principalmente quando chegam no ambiente, porque existe sim o preconceito da pessoa que nunca treinou na vida, ou do gordinho que tá todo mundo olhando pra ela, mas na verdade ninguém tá olhando, sacou? Na verdade, ela é só uma mensalidade naquela academia. E aí depois ela começa a pegar amizade com as pessoas que estão naquele ambiente. E ela começa a perceber que realmente ninguém ligava tanto pra ela assim. Então, eu costumo dizer que as pessoas às vezes se sentem tão especiais que todo mundo liga pra ela, todo mundo olha pra ela, sabe? Tipo assim, a gordinha chegou pra treinar na academia, ela já acha que tá todo mundo olhando pra ela.
E o ambiente naquele momento é cada um cuidando de si ali, não é um ambiente onde você ficar o tempo inteiro reparando, enfim. Mas eu costumo sempre explicar para as pessoas de onde elas saíram para onde elas são hoje. Então, explicar esse processo passo a passo faz com que as pessoas enxerguem realmente. Então, vamos lá. Exemplo. Pô, você já perdeu ali 5 quilos. Né? E se a gente acrescentasse agora uma fruta, um legume na tua dieta? Porque esse legume e essa fruta está custando 5 quilos que você perdeu. Então, é a forma como você vai abordar. Né? Eu já fui o cara que abordava firme. Só que eu percebi que não é todo mundo que funciona dessa maneira. Então, às vezes, você tem que colocar a pessoa no lugar dela para ela enxergar o problema e ela trazer a solução. Porque, às vezes, a solução que eu tenho para essa pessoa não é o que ela precisa. Sacou? Eu não tô na pele, eu não tô na vida dela, eu não sei o que dói nela. Então, às vezes, fazer ela enxergar onde está errado, ela mesma sabe a resposta que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se você falou, o banoffee depois do almoço. Cara, esse banoffee tá atrapalhando o teu processo de emagrecimento. Você realmente quer manter esse banoffee? E aí a pessoa fala, porra, verdade, né? E se eu tirasse isso? Sim. Às vezes gera até umas discussões, né? Do tipo, tá, mas eu gosto muito de banoffee, não tem como encaixar? Fala, pô, talvez comprar um banoffee e dividir ele em várias refeições? Ele 3 vezes depois do almoço, tá tudo aí, quarto. Exato. Pô. Quer usar uma pergunta aí? Não, você vai negociando. Eu queria saber como que você identifica com o paciente inicialmente chegou para você, ele fosse para você, eu tenho compulsão alimentar. Como que você consegue identificar se realmente a compulsão é a safadeza da pessoa? Sim. Eu ia precisar saber o que é safadeza na sua... Porque, tipo assim, definição. é só a pessoa fala assim, eu tenho compulsão, mas ela só tem compulsão por coisa gostosa. Ao meu ver, é safadeza, porque a pessoa que tem compulsão, ela vai comer qualquer coisa. Mas ela pode chegar lá e mentir descaradamente em sua casa. Assim como eu creio que tem alguns pacientes que chegam lá e meio que até por cueca. Como que você consegue identificar se isso é realmente uma compulsão, se não é? Se é um momento da vida dela tá passando? Sim. Cara, eu acho que quando você faz essa pergunta, e aí você me corrija se eu estiver errado, você está tentando fazer uma separação do que é uma compulsão alimentar clínica, do tipo um transtorno de compulsão alimentar, que talvez seria uma coisa mais séria na sua cabeça, versus alguém que tem alguns episódios que come demais e chama isso de compulsão alimentar. Isso, eu queria saber como separar isso. Tá, beleza. A gente, de novo, vai fazer aquela separação do normal versus o patológico, né? Então, se eu tô falando de um transtorno de compulsão alimentar, existem uma série de critérios que eu preciso cumprir, que eu não vou lembrar de todos eles agora. Mas, assim, frequência, situações que esse tipo de coisa acontece. Eu vou fazer uma discriminação de, descreve um pouco mais pra mim o que é esse episódio de compulsão alimentar. Aí a pessoa fala, putz, Alan, eu fui num churrasco nesse final de semana e sabe qual é? Eu gosto muito de carne. Eu não conseguia parar de comer carne. E eu ainda era churrasqueiro. Então eu tava ali, fazendo fraldinha pra todo mundo, e a cada quilo de fraldinha eu comia metade dele. Eu saí no final do dia cansado de tanto comer. Isso é compulsão alimentar? Pô, cara, assim, o contexto, ele envolve você se alimentar um pouco mais. Isso não acontece com determinada frequência. Ou acontece dentro desse contexto. Sempre que eu vou pra churrasco, eu enfio o pé na jaca. Eu não diria que a gente tá tratando alguém que tem uma compulsão alimentar, exatamente. Ou, nossa, eu gosto muito de ir pra rodízio. Porque no rodízio é onde eu como até dar prejuízo pro sushi. Não dá pra gente, a partir disso, dizer que você tem um episódio de compulsão alimentar. Geralmente, o episódio de compulsão alimentar vem associado com muito sofrimento emocional mesmo, né? Então, aquele esquema que a gente tava falando agora há pouco. Eu tô sofrendo emocionalmente e eu uso a comida e o comer excessivo pra mascarar algum outro sintoma ou sofrimento que eu tô sentindo. Beleza, mas acende um alerta de que talvez a gente tá falando de um episódio de compulsão alimentar mais clínico mesmo. Eu como tudo que tá na minha frente, Alan. Eu só preciso comer. Então a gente tem pacientes que, sei lá, vai comer feijão congelado, porque não tem mais nada pra comer. Que vai comer... nossa, fiz um misto quente, não foi o suficiente, eu fiz outro misto quente. Também não me senti saciado, eu peguei todos os pães de forma que tinha, botei tudo junto e eu só queria comer pra preencher esse vazio que eu tava sentindo.
provavelmente a gente tá falando de uma compulsão alimentar um pouco mais clínica mesmo. Então, eu diria que por intensidade, frequência e como que é a manifestação do comer demais. Agora sim, Alan, eu tenho compulsão alimentar por doce. Eu não consigo ter um pacotinho de Fini na minha frente e comer um só. Eu acho que eu tenho problemas de compulsão alimentar. Putz, cara. É só não comprar um Fini. A gente tem explicações pra isso. Talvez você tenha um déficit em controle de função executiva. Talvez você seja uma pessoa muito impulsiva. Talvez você não tenha autocontrole mesmo, que a gente pode tentar trabalhar isso, mas tá atrapalhando o resto da sua vida. Assim, você quer quer emagrecer e tal. Não dá pra gente chamar isso de compulsão alimentar exatamente. As pessoas acabam confundindo com compensação alimentar, né? É a história do eu mereço. Eu tô triste, eu mereço um chocolate. Eu tô feliz, eu mereço um chocolate para comemorar. Eu tô muito, muito, muito deprimido, eu acho que eu mereço. Então eu acho que eu mereço, ele acaba sendo confundido muitas das vezes com compulsão alimentar. São as perguntas que as pessoas sempre me fazem aqui. Eu tenho ansiedade. Que bom que você tem ansiedade, né? Porque se você tivesse uma selva e visse o leão, você correria do leão, né? As pessoas, elas intensificam muito esses sentimentos. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem tristeza, só que as pessoas hoje elas intensificaram muito os sentimentos ao ponto de justificativa para cometer outras falhas, até dentro da dieta mesmo, que é o convívio que eu tenho aqui. As pessoas sentam na minha sala, a primeira coisa que eu falo, eu tenho ansiedade, eu só preciso saber seu nome primeiro, sacou? As pessoas não falam nem o nome, a primeira coisa que as pessoas chegam na sala já é, eu tenho ansiedade. Calma, vamos lá. Como é seu nome? É notável que você tem ansiedade, né? Tipo, respira. Deixa eu saber quem é você primeiro. Vamos conversar, me fala a tua vida. Não, a pessoa já senta falando, eu tenho ansiedade. Ou eu tenho depressão. Calma, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo? Será que essa compulsão que você sente não é o fato de você estar sentindo outro vazio que precisa ser complementado? Será que não é o caso de você, antes do nutricionista, procurar o psicólogo para saber onde dói, né? Aí eu venho a pergunta que eu queria falar pra você. O que você acha que as pessoas que têm depressão querem que as outras pessoas entendam? Putz, eu tenho que falar em nome de muita gente. Mas eu acho que eu posso trazer um pouco do que eu ouço meus pacientes falarem pra tentar responder essa pergunta. Cara, a depressão ela é um transtorno muito mal compreendido pela população geral. Então, o que eu acho que talvez as pessoas que estão passando por uma situação como essa precisam de compreensão da parte dos outros é que não é frescura, tá ligado? Não é frescura. Esse é um primeiro ponto. Tem uma característica em depressões mais graves, inclusive, que é um tipo de sintoma que a gente chama de sintoma atípico. Não aparece para todos os pacientes, mas aparece para alguns, que eu acho que resume um pouco isso, que a gente chama de paralisia de chumbo. Você vê alguém que está muito deprimido, é comum você ver a pessoa andando até um pouco mais devagar, ela mais lentificada, parece que a mente funciona de um jeito mais devagarzinho mesmo, porque ela está deprimida, né? A gente está num estado quase de modo economia de energia do cérebro, então não dá para exigir muito, não dá para ter muito tempo de atenção. E eu acho que nesse sentido as pessoas precisam realmente ser compreendidas. Fala, cara, às vezes não é que eu não quero fazer, é que eu realmente não consigo. Fala, putz, mas assim, sua perna funciona, você sabe andar, você consegue falar, você sabe o caminho para sair da porta da sua casa até a academia ou ir caminhar no parque. Como assim você tá me dizendo que você não consegue fazer? A depressão, às vezes, é incapacitante mesmo, né? Então, o que as pessoas talvez, se eu posso ser esse porta-voz, e eu acho que eu consigo um pouco, na minha visão como profissional também, é entender um pouco disso, de que, cara, pra gente que não tá deprimido, o peso da vida é diferente de quem tá deprimido. Saca? Então, isso não quer dizer, e aí eu preciso botar esse contraponto, que a gente tem que tratar essas pessoas como se elas fossem tadinhas. Você falou, tá, então não vou mexer, porque eu vou piorar a situação. Não, pô, a gente vai precisar que essas pessoas elas sejam ajudadas e não tem como ajudar essas pessoas se não for com muita empatia, cautela, calma e profissionalismo mesmo.
Se você for esse cara meio incompetente pra lidar com pessoas mesmo, o cara vai entrar e falar, pô, RK, fui diagnosticado com depressão. Se você não tiver essa posição que você estava falando agora, beleza, entendi, mas me conta um pouco mais sobre você. Se for o cara que olha pra isso e fala, então, é porque você não começou a atividade física ainda, né? É porque como é que tá a sua vida? Você não tá fazendo nada. Você tá chutando cachorro morto, saca? Muitas das vezes é a rotulagem das pessoas. Você não é a depressão, você está passando por uma fase depressiva. Uhum. Você não é a ansiedade, você está passando por uma ansiedade. Porque senão eu vou passar a minha vida inteira falando que eu sou depressivo e ansioso, velho. Eu não vou mudar, eu vou procurar ajuda. É isso. Você entendeu? Uhum. Porque muitas das vezes as pessoas estão acima do peso e a desculpa que elas dão, eu sou ansioso. Porra, mas e aí? Vamos tratar essa ansiedade também ou você vai se manter obeso e ansioso? Tá ligado? Sim. Você entendeu? Uhum. A rotulagem que eu acho que às vezes as pessoas não conseguem entender. As pessoas elas já chegam se rotulando. Eu vou usar um exemplo totalmente aleatório. Né? Muita gente, a primeira coisa que a pessoa fala, ó, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, porque eu tenho um problema no joelho. Calma, vamos lá. Qual é o teu problema? O que você não pode fazer? O que você consegue fazer dentro do teu problema? O que a gente consegue analisar como adaptável dentro do teu problema? Mas o grande problema que eu consigo enxergar nas pessoas é que elas se rotulam. E as pessoas são fases. A gente é um aglomerado de fases. Existem fases boas, fases ruins, e a gente está em evolução. Eu tenho comigo que quem está totalmente estável está regredindo, porque o mundo está aí para a gente evoluir de alguma forma. Mas as pessoas elas se rotulam como depressivas e como ansiosas, sabe? E aí isso acaba virando um escudo. Eu sou obeso porque eu estou ansioso. Não. Você está obeso e está ansioso. Você não é ansioso. Você está obeso, está ansioso. Vamos tratar os dois? Vamos começar a analisar as coisas como elas realmente são? Porque você não pode passar a vida inteira falando que é obeso porque está ansioso ou porque tem ansiedade. Vamos tratar as duas coisas. Então você vai passar a vida inteira obeso e ansioso, não vai ter como. O problema é que às vezes a gente entra nesse processo quase de resignação, que é visto como aceitação, né? O lance não é aceitar que eu tô num estado depressivo ou que eu tô ansioso e não fazer nada sobre isso. Então, quando chega um paciente falando, putz, Alan, eu já fiz terapia antes, mas não deu resultado porque eu acho que eu sou muito deprimido. A minha resposta pra isso é que bom que você tá aqui, porque eu não sei como é que foram as experiências passadas, mas eu acho que eu posso tentar te ajudar. Sei lá, nossa, eu tô tendo dificuldades. Cara, que bom que você tá aqui. Esse é o primeiro convite que eu vou te fazer. Você tem essas dificuldades e a gente vai trabalhar a partir delas. Porque, do mesmo jeito que a gente estava falando até antes de começar aqui, o meu trabalho é ajudar pessoas que não estão conseguindo se ajudar sozinha. A mesma coisa o seu. Fala, putz, eu tenho ansiedade, eu tô comendo demais, eu tô comendo minhas emoções, eu tô deprimido e tento preencher esse vazio. Que bom que você tá aqui, a gente vai tentar lidar com isso junto, pô. Agora, se eu tenho essa posição de olhar pra pessoa meio que de cima pra baixo e falar, putz, você tem que mudar seu mindset. É um pouco verdade, na real, assim. Tipo, você vai ter que mudar o jeito que você interpreta determinadas coisas. Mas eu acho que a gente volta na pergunta que tava rolando anteriormente, que é como trazer as pessoas mais pra próximo do tratamento. Saca? Você botar a goela abaixo e falar, não vai... Você tá fazendo errado, você tá pensando errado, você tá se vendo errado, as pessoas tendem a afastar a gente um pouco mais. Então, putz... E dentro desse contato que você tem da psicologia, dos seus atendimentos, qual foi o caso mais complexo que você pegou? Cara, eu diria que o caso mais complexo é de paciente que morre. Eu trabalho com suicidalidade, né? Então, é difícil. Eu não tava esperando essa pergunta, hein? Eu não tava esperando essa pergunta e eu não planejei uma resposta pra essa pergunta, mas... Quando a gente trabalha com um caso muito grave, às vezes acontece de paciente morrer. E morrer, na minha profissão, significa a pessoa efetivamente morrer porque ela decidiu se matar. E é triste, assim. É casos que a gente até, em algumas situações, sabe que poderia ter feito mais, ou a gente, como profissional, se cobra achando que poderia ter feito mais, quando, na verdade, não tinha muito mesmo o que fazer. É caso que
exige um grau de complexidade, não só por causa do transtorno que a pessoa tem, que ela carrega, e de todo o sofrimento que ela viveu em toda a vida dela, mas casos que é difícil a gente modificar o entorno da pessoa. Então, quando vem pessoas que têm uma vida extremamente estressante, porque tem um punhado de filho para cuidar, que não tem condições financeiras muito afortunadas, que não tem muito onde pedir ajuda, eu diria que esse é o tipo de caso mais complexo. Agora, se você me traz um paciente que pode ser visto como uma pessoa muito complexa na sociedade, mas que ela tem um certo apoio e dá até um tempo pra gente tentar melhorar as coisas, eu acho que também são casos complexos, mas tendo a pensar que é um pouco menos, porque pelo menos dá tempo da gente conseguir trabalhar de certa forma, sabe? No seu caso, se você não diria que se você não fizer nada, alguma coisa vai ser feita. Mas no seu caso, qualquer coisa que der errado, acabou. Ah. Acabou. A pessoa se mata. E dentro desse... Quanto tempo tu tá nesse trabalho? Cara, faz 1 ano e meio, eu diria, focado exatamente nisso, Suicídio. né? Aham. Sim, já tinha tido casos de suicídio antes, aparece na clínica, inclusive se tiver algum psicólogo ouvindo a gente aqui, por favor, se preparem para lidar com esse tipo de público, porque você nunca sabe quem é que tem alguma ideação suicida, quem tem histórico de tentativa, então façam perguntas, descubram e se capacitem para lidar com esse tipo de E normalmente de a pessoa demanda. que ela vai cometer, ela não fala, né? Daí, tipo assim... Às vezes você vê a pessoa feliz num dia e no outro, acabou. Né? Tem o vídeo do cara do Linkin Park. Linkin Park, né? Esse vídeo marca muito, né? O Janet, ele tava sorrindo, brincando e dito. Acontece. Tem muita gente também que, passando por um nível de sofrimento desse, vai dando umas pistas, ou fala até uma coisa ou outra e não é exatamente ouvido, sabe? Então, sei lá, você pega uma família que é um pouco mais religiosa, você tem um filho adolescente, ele fala, então, mãe, sabe qual é? Eu tava me sentindo meio sozinho e aí eu pensei que talvez acabar com tudo fosse resolver. Vai aparecer o pastor, padre, uma série de gente ao redor tentando fazer um exorcismo, falando que isso é ideia do capiroto e... Tipo, o que você ajuda a pessoa fazendo um alarde desse, sabe? Então, volto a dizer que compreensão, cautela e empatia funciona muito mais do que qualquer movimento muito desesperado para tentar resolver a situação. Você acha que existe uma saída real pra alguém? Já perdeu totalmente a esperança? Cara, se eu não acreditasse nisso, eu não trabalharia com o que eu trabalho. As pessoas, eu parto sempre do pressuposto que as pessoas, elas querem melhorar, elas querem ter uma vida boa e quando elas estão se sentindo muito, 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 muito mal, às vezes elas não acreditam que elas conseguem chegar nesse ponto. Então, de vez em quando, elas até desistem. E aí meu trabalho vai ser esse, de trazer pra perto, falar, poxa, tá, você tá desistindo, mas você tá aqui ainda, então eu vou considerar que você tá tentando se ajudar e que você tá tentando me deixar te ajudar também, então já é um ponto positivo. É uma tentativa de aproximação que nem sempre funciona, pra ser sincero, tem gente que afasta a gente, fala, putz, não quero, eu acho que minha vida é isso aí, e não muda de ideia. Não necessariamente morrem por suicídio, mas que não aceitam exatamente um tratamento. Mas as que aceitam, a gente já viu dentro do ambulatório coisa acontecer que se eu visse de um pouco mais com um pouco mais de distância, eu diria que é milagre, entendeu? Cara, eu te conheci 1 ano atrás e sua vida ela era quase inexistente. Agora você está me dizendo que, sei lá, você comprou um apartamento, você voltou pro seu trabalho, que sua relação com sua mãe melhorou, que você quer viver e tá fazendo planos pro futuro. Tipo, você? Caraca, acho que alguma coisa eu tô fazendo certo, então, legal. Existe situação onde essa pessoa conquistou tudo isso e mesmo assim ela continua com esse sentimento? Cara, a gente vê em casos muito graves, assim, pessoas que se mantêm o resto da vida com algum tipo de resquício, né? Quando a gente pensa em suicídio,
a gente tem estágios diferentes do tratamento, que é tentar impedir que a pessoa se mate para eu ter tempo para construir uma vida que ela queira viver. Às vezes até tendo uma vida que uma pessoa ela realmente quer viver, tá tudo funcionando bem, tá tudo legal, eu me sinto amado e amo as pessoas ao meu redor, etc. Eu de vez em quando tenho um tempo em que eu penso, pô, será que isso aqui faz sentido mesmo? Então tem alguns resquícios que ficam de pensamento de morte, vazio e etc. Mas um bom tratamento não é quando a gente só interrompe tudo isso, é quando, mesmo que isso continue, a pessoa tenha ferramentas, capacidades para lidar com esse desconforto. Essa depressão que a gente vem falando aí, que hoje, cada dia que passa, é algo comum, mas não normal, como a gente citou, ela acaba acontecendo por conta dessas comparações, por conta desse mundo mais acelerado, por conta das pessoas não conseguirem realmente se enxergar como são, por aceitação, enfim. Toda essa aceitação, toda essa autodestruição que é conhecida hoje como uma forma de viver normal, né? Faz com que muitas das vezes a gente entenda que o mínimo que você faz pela pessoa já é o suficiente para ela se sentir um pouco mais amada, um pouco mais acolhida, né? Eu tenho comigo que, dentro da minha profissão, assim, como pessoa, que é cuidar das pessoas mesmo, às vezes você não precisa de muito, tá ligado? Tipo, você só precisa fazer a pessoa se sentir alguém no meio de todo mundo, sabe? Porque às vezes ela se compara tanto com pessoas que não estão ali no mesmo, sabe, no mesmo nível que elas, que ela acaba se sentindo um bosta, velho. Tipo assim, é adolescente de 16 anos ganhando 6 mil reais, 6 milhões de reais no TikTok, pra fazer dancinha, e o pai de família sai às 5 horas da manhã com o busão lotado e 2 marmitas, tá ligado? Então, a discrepância hoje é muito grande. A vida é difícil, pô. A vida é difícil, você entrar em contato com essas dificuldades e não ver perspectiva de melhora, o que é o caso de muita gente, na real. Faz as pessoas pensarem de vez em quando que a morte é uma saída, sabe? Porque quem pensa em morrer efetivamente nessas situações não necessariamente está pensando em cara, vou morrer e fugir disso aqui. Eu quero, de alguma forma, acabar com toda essa dor. Eu quero, de alguma forma, interromper, não a vida, que é a vida legal, que é a vida que eu tô próximo das pessoas. Eu quero interromper um sofrimento, pô. O Augusto Cury fala isso, né? Ele fala que eles querem acabar com a dor, não com a vida. Só que a única saída que eles acabaram encontrando foi acabar a mente com o caminho. Aí você acaba com a dor e com a vida junto. Quer dizer, é o que eles esperam, né? Eu não sei. Eu nunca morri pra saber se depois fica um pouco mais fácil. E aí, Bruno, apelando participar dessa experiência. Mas vai acontecer, vai chegar pra todo mundo. A gente só não precisa adiantar isso. Pô, foi bonito isso aqui, tá? Foi, né? Nossa! Isso aí foi... Não, mais um dessa, colocar a moça bonita de fundo e se abraça, né? Bruno. Tem pergunta aí? A maioria das perguntas, na verdade, a gente vai respondendo ao longo do podcast, né? Sim. Deixa eu aproveitar para fazer um jabá, então. Sigam o Instagram do prodras.ipq, que é o... Isso. Prodras, PRODRAS.ipq, que é o Instagram do nosso ambulatório, lá do Hospital das Clínicas. Lá no Instagram vocês conseguem acessar formulário para lista de espera, então se vocês conhecerem alguém, ou se você que está ouvindo a gente está passando por alguma experiência, se identificando com tudo isso que a gente está falando aqui, de um episódio de depressão mais difícil, você já buscou tratamento ou não conseguiu, dá uma olhada lá na nossa lista de espera, preenche tudo que for para preencher e quem sabe a gente não consegue ajudar vocês também. É isso aí. Boa. Tu mais? Deixa eu pegar uma água. Tô. É isso. Só por favor, que tem ansiedade. Leonardo, Minha mãe, você não tem ansiedade. Minha mãe acabou de falar aqui que tem ansiedade. Você não tem ansiedade, não. Oxi. Frescura, rapaz. Lan, pra gente começar já a direcionar nosso podcast pro final, acho que vai dar uns cortes bem bacanas, né? Gostei.
Tem bastante Boa. coisa bacana aí. Pra gente já direcionar nosso podcast pro final. Eu vejo que você cuida de muita gente. Né? E você, como você tá se cuidando hoje? Ninguém sabe como tá a mente de palhaço. Muita Coca-Cola com coxinha. O cara vai até se ajeitando. Nossa, cara, como é que eu respondo isso? Meu, isso é um problema muito grande. Eu não sei como é que é isso pra nutrição, pra galera da nutrição, educador físico, mas psicólogo é um bicho bom de passar limites, tá? Então a gente tá o tempo todo tentando se policiar pra conseguir se cuidar bem mesmo, porque pra gente que cuida de outras pessoas como profissão, nosso próprio corpo e mente é instrumento de trabalho, né? Então as coisas têm que estar funcionando minimamente bem para eu conseguir oferecer um tratamento e um cuidado especial para quem tá precisando. Então, tô enrolando para dizer que eu preciso me cuidar mais, para ser sincero. Mas o grande problema, agora, como nutricionista, é o saber, velho. É o saber o que tem que fazer, tá ligado? Então eu sempre falo que a ignorância... Esse é o problema. Exato. A ignorância é uma dádiva, tá ligado? Porque o fato de você saber o que tem que fazer faz com que você se cobre mais porque não fez. Porque se a pessoa não sabe o que fazer, tá tudo certo. Ela não fez porque ela não sabe, tá ligado? Agora, como que eu, nutricionista, vou explicar pro aluno que às vezes eu também deixo de tomar 4 litros de água por dia? Às vezes eu erro na minha dieta. Eu erro ciente que estou errando, sacou? Eu te fiz essa pergunta justamente pra esse gancho. Porque muitas das vezes as pessoas acham que o psicólogo ele bate bem da cabeça e o nutricionista ele nunca erra na dieta, sacou? Então a gente volta lá naquele lance de se comparar mesmo e a gente se colocar no mesmo patamar do paciente e falar, pô, eu tenho um conhecimento que eu posso te ajudar, mas eu ainda sou humano, sacou? Pois é. Cara, e muito bem colocado em determinada situação com um paciente, assim, você cria um vínculo impressionante, porque o cara deixa de te olhar como quem sabe de tudo e faz tudo perfeito, como se você fosse o deus da dieta e eu aqui o deus da saúde mental, pra ver com alguém que tem também dificuldades. Então, você vai normalizando mesmo as coisas. O que eu tento fazer sempre é tentar identificar alguns limites e eu confesso que às vezes eu ultrapasso os meus também, né, como todo mundo faz. Então, poxa, talvez semana que tô trabalhando mais do que eu deveria, tô me envolvendo em mais projetos do que eu deveria, tô com mais problemas na vida pessoal do que seria ok, então eu tento resolvê-los. Então, cara, a nossa vida é uma completa construção, né? Você nunca vai estar perfeito. Você vai estar ali ultrapassando seus limites de vez em quando e tentando te puxar de volta. Às vezes você vai dar uma pressionadinha um pouco mais pra ver se as coisas ficam mais legais. Não, fala da sua rede social pra galera aí começar a te seguir. Boa. Então, nas minhas redes sociais, eu sigo geralmente como o Alan Moraes. Alguém pegou o Alan Moraes original e eu já tentei até entrar em contato com essa pessoa, ela não me respondeu. Então eu sou o Alan Moraes. Você é mais bonito, eu achei mais elegante. Você viu? Porque, tipo, eu sou o Alan. entendeu? Sim, eu sou esse mesmo. O outro é um Alan Moraes, eu sou o Alan Moraes. Então eu tô lá nas redes sociais, de vez em quando postando coisas sobre saúde mental, falando um pouco sobre tudo que a gente conversou aqui mais um pouco. De vez em quando abro caixinha de perguntas também pra gente interagir. Então, quem quiser me seguir, eu tô devendo uns vídeos, na verdade, faz um tempo que eu não posto, mas tô sempre por lá. Então, se quiser bater papo, precisar de indicação de profissional, qualquer outra coisa nesse sentido, estou 100% à disposição. É isso. Cara, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. Queria dizer que eu tô muito orgulhoso de você, sempre fui muito orgulhoso de você, a gente conversa bastante. E dizer também que, cara, eu achei surreal o quanto você foi didático aqui. Gostei bastante da forma como você se comportou. E dizer que eu sou seu fã, mano. E aí não é segredo pra ninguém, não. Nossa família sabe o quanto... A gente sabe, né? A gente sabe literalmente da nossa história e a gente venceu pra caralho dentro dos padrões de vida que a gente tinha. A gente chegou num patamar na qual fomos pioneiros aí dentro da nossa família. Sim. Né? Eu tô muito orgulhoso de você, irmão. Bom demais. Obrigado pela presença aí. Galera, sigam o Alan Moraes lá, o Alan Moraes. Corre lá no meu Instagram, procura ele. Queria agradecer ao David por mais esse episódio. Box 6
Eu vou estar colocando para vocês aí também no meu Instagram o link do Box 6. Todo mundo que precisar de trabalho de audiovisual, procura Box 6, que vocês vão ter essa mesma qualidade que a gente está tendo aqui no nosso podcast. Quiçá melhor, porque serão vocês no vídeo e não a cara nesses mal acabados. Fechou? Você pega o quê? Você pega a gente numa sexta-feira à noite, depois de ter trabalhado igual um cavalo. Beijo, brigadão, irmão. Valeu, tamo junto. Brunão, obrigado mais uma vez. Obrigado pra todo mundo que ficou até o final dessa live. Alan, manda um abraço pra galera aí e é isso. Valeu. Um abraço, pessoal. Gostei dessa originalidade, Marista. Valeu, galera. Valeu. Acabou!